lipoaspiração de pescoço ou lipoaspiração de mento. É a lipoaspiração que é feita para tratar essa gordurinha que fica aqui nessa região. Só que a gente tem que ter cuidado porque a lipoaspiração é uma cirurgia muito agressiva e ela tira a gordura do panículo adiposo dessa região, ou seja, ela vai tirar um pouco de sustentação da pele. E nós sabemos que o nosso músculo que a gente tem aqui, que é o platisma, aquele músculo fino que cobre essa região, ele é um músculo muito ingrato. Ele responde pouco a tratamentos, acumula gordura demais, é difícil de trabalhar ele com ginástica facial, mas em alguns casos a gordura serve de sustentação e de alinhamento facial, ela ajuda a fazer o contorno. E quando tem excesso, é preciso tirar. E na hora de tirar tem que ter muito cuidado, porque é uma região de fácil formação de fibrose, que nesse lugar realmente não é muito bom. Porque é um lugar visto, você faz assim, vai ver a fibrose, vê os grumos. Então, nesse caso, a gente tem que agir muito rápido. O que nós vamos fazer? Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Uma cliente, mais de 40 anos, fez a cirurgia de mento. Só que o médico dela ainda é dos cirurgiões plásticos que ainda tem receio em encaminhar a cliente para fazer os tratamentos pós-operatório de imediato. Ele esperou mais de 10 dias e com isso começou a formar fibroses e grumos. O que eu tive que fazer? Eu tive que ensinar a cliente como que ia cuidar em casa e o que ia fazer aqui em cabine. Na clínica, o que nós fizemos? Eu avaliei a área, vi que ela estava com cordões fibróticos nessa região aqui descendo, não estava nada bonito e alguns grumos. E o grumo a gente tem que ter cuidado, porque a gordura ela foi dissolvida. E como eu já disse em outros vídeos anteriores, a tendência da gordura residual que sobrar é se aglomerar junto com outras gorduras que estão ali e ficar num único local. E essa região é difícil a gente fazer uma compressão uniforme, porque a cliente vai sentir a sensação de que está sendo sufocada. Então, é difícil avaliar de início, porque não tem como você apalpar muito, porque está dolorida a região, para saber se é um gânglio engurgitado, se é uma íngua, né, que formou num gânglio linfático, ou se é realmente grumos de gordura. Então, o que a gente faz nessa região? Coloca o dedo e pede para massagear bem, fazer bastante massagem. Você faz isso na clínica, você vai colocar as suas duas mãos e fazer as manobras no local, fazendo esse movimento em X para poder esvaziar o local. Nas fibroses, você tem que usar a técnica, eu uso a teoria da crochetagem, mas não usando o gancho. Eu uso a própria mão para poder fazer a liberação miofascial dessa região e fazer a liberação da fibra que está começando a formar, que é aquele colágeno que está começando a endurecer. E isso tem dois aspectos importantes. Ele esteticamente, você tem que tirar porque fica feio, e fisiologicamente, porque a fibrose ela dificulta o movimento, porque dói, repuxa, ela vai dar um encurtamento nessa região, causando futuramente problemas musculares, dores no pescoço e distensão. Então, o que a gente tem que fazer é realmente o profissional de estética procurar os cirurgiões plásticos da região e avisar para ele que você é capacitada, que todos os clientes que fizer, explicar para ele quais são os processos que são usados, a importância da drenagem linfática, principalmente nas primeiras 72 horas, para evitar esse excesso de formação no local, para evitar esse processo inflamatório que vai estimular a neoformação de um novo colágeno. Então, cabe ao esteticista explicar isso, para poder a gente receber cada vez mais cedo o paciente pós-operatório e poder evitar essas intercorrências. Mas quando a gente já pega e não tem jeito, você tem que tomar as providências. Fazer a drenagem linfática logo do início não vai resolver. O que você tem que fazer? Um relaxamento da cintura escapular para poder aliviar todas as tensões, liberar a musculatura, e você liberando a musculatura automaticamente, essa musculatura que é o platismo, ele vai ficar mais relaxado, porque você vai relaxar esternocleidomastoide, escaleno, esplênio, trapézio,
todo esse conjunto muscular ele vai ser relaxado. Depois disso, você vai fazer o bombeamento de drenagem linfática apenas no ângulo venoso, porque no restante não vai adiantar você fazer, porque você vai precisar de primeiro fazer as manobras para desfazer o que está se formando errado, que é desfazer as fibroses que está sendo formada, literalmente arrebentar elas. Em algumas você vai ouvir um estalo. E as outras onde formou grumo, você vai pedir para massagear com o dedo para desfazer. Você faz na estética, no período que ela estiver, e em casa pede ela para pegar com o dedão e fazer esse movimento em casa e o movimento de X, sem colocar muita pressão, porque já tirou o tecido que ajudava a ficar sustentado, que é a gordura. Nós temos que fazer de tudo para fazer com que essa pele cole. E temos que eliminar urgente essa fibrose e esses grumos, porque nesse caso de cirurgia aqui, nós vamos ter que fazer aparelhos que são específicos para flacidez. E todos nós sabemos que tudo que é específico para flacidez vai estimular o fibroblasto a fabricar colágeno. E no pós-operatório é o fibroblasto que manda o comando para começar a neocolagenase, que é fazer um novo colágeno. Então você tem que tratar essa parte para depois entrar com o tratamento para prevenir a flacidez. E o tratamento de mento e pescoço no pós-operatório dura em média 90 dias. E depois que acabar toda essa reestrutura e que você conseguir organizar os tecidos e que estiver tudo lisinho, você tem que dar início ao tratamento para flacidez. E nenhum desses tratamentos dispensa a drenagem linfática no final, porque a drenagem linfática você vai fazer a abertura ganglionar, você vai fazer a abertura dos gânglios linfáticos para poder escoar aquela linfa na hora que os capilares começarem a funcionar de novo, porque um movimento mais brusco, mais pesado, o capilar linfático ele colaba e começa a funcionar mais na frente. É um mecanismo de defesa do capilar linfático, mas ele estando colabado não interfere na função linfática interna e na função linfática dos gânglios linfáticos. Eles vão estar, os vasos linfáticos e os gânglios linfáticos vão estar preparados para receber toda aquela linfa de novo e ser escoada. Então, gente, tratamento de pescoço é muito sério, porque além de você ter que reverter o processo cicatricial interno quando está formando grumos e fibrose, você tem que depois dar continuidade num tratamento para evitar a flacidez, para ficar com um pescoço lisinho. Essa foi minha dica de hoje. Se você quer continuar sabendo sobre tratamentos pós-operatório, inscreva-se no meu canal. É fácil, basta clicar nesse botãozinho vermelho que você será notificado toda vez que eu colocar aqui uma matéria sobre pós-operatório ou algum assunto relacionado à estética. E se você quiser aprimorar os seus conhecimentos, baixa o e-book que está logo aqui, pode baixar, que nele eu ensino a você a fazer os moldes pós-operatórios para ser usado no corpo. Ainda não inventamos um molde para comprimir essa área, para ficar por baixo da malha, por causa do problema de sufocamento. Quem sabe um dia a gente consegue criar um ainda. Muito obrigado e até breve.